Uma liminar do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, restabeleceu o mandato de antigos conselheiros do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, obrigou a eleição de representantes da sociedade civil e também a realização de reuniões mensais no órgão. Em setembro agora, o presidente Jair Bolsonaro tinha reduzido o número de conselheiros e a participação da sociedade civil no CONANDA. Na decisão liminar, o ministro Barroso lembrou que a Constituição determina que a proteção da criança e do adolescente é dever da família, da sociedade e do Estado. O decreto, publicado em setembro deste ano, reduziu de 28 para 18 o número de integrantes do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. O ato, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, também modificou as regras para a escolha dos representantes de organizações não governamentais, diminuiu o número de reuniões do Conselho e dispensou integrantes que ainda estavam no exercício do mandato. Com o decreto, os representantes da sociedade civil passariam a ter que fazer processo seletivo público. As regras para a escolha do presidente do CONANDA, que hoje é eleito pelos integrantes, ficariam em aberto. E o presidente teria voto decisivo em caso de empate nas decisões do colegiado. Ao suspender o decreto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que a Constituição determina que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança, ao adolescente e ao jovem proteção integral. Na liminar, o ministro determinou que os conselheiros afastados retornem aos cargos e ainda a retomada das reuniões mensais e que as eleições para representantes e do presidente do CONANDA sejam feitas conforme o regimento interno. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que os retrocessos democráticos no mundo atual não decorrem mais de golpes de Estado com o uso das armas. Ao contrário, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo são resultado de alterações normativas pontuais, aparentemente válidas do ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente, deixam dúvidas quanto à sua inconstitucionalidade. Porém, em seu conjunto, expressam a adoção de medidas que vão progressivamente corroendo a tutela de direitos e o regime democrático. O ministro acrescenta: esse fenômeno tem recebido na ordem internacional diversas denominações, entre as quais constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático e democracia iliberal. Na ação, a Advocacia Geral da União defendeu o decreto do presidente. Afirmou que a destituição dos conselheiros foi motivada pela redução do número dos ministérios. Luiz Roberto Barroso afirmou que compete ao presidente da República dispor sobre a organização e o funcionamento dos órgãos do Executivo, nos termos necessários para viabilizar sua gestão. Entretanto, segundo o ministro, os atos discricionários do presidente da República encontram limite na Constituição e nas leis. O ministro concedeu a liminar a pedido do Ministério Público Federal. A ação contra o decreto foi um dos últimos atos da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Uma das conselheiras que tinham sido afastadas, a advogada Thaís Dantas, disse que o decreto esvaziou a participação social dentro do CONANDA. Isso representou um esvaziamento, um não funcionamento do Conselho, o que fez com que políticas ficassem paradas, importantes deliberações relacionadas a políticas públicas, a aplicação de orçamento. Então, tudo isso foi prejudicado em decorrência do decreto. É fundamental que o mandato dos conselheiros e conselheiras que já foram eleitos seja respeitado, tendo em vista a representatividade democrática disso. A decisão do ministro Barroso já está valendo, mas precisa ser avaliada pelo plenário do STF. Ainda não há uma data marcada para isso. O Palácio do Planalto declarou que ainda não recebeu informações oficiais sobre a liminar. Já o STF afirma que enviou a comunicação sobre a decisão ao presidente na quinta-feira passada em caráter de urgência. Depois da decisão do ministro Barroso, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança declarou que a redução do número de integrantes do Conselho foi consequência do menor número de ministérios e que não houve propósito de enfraquecer a representação da sociedade civil.